Prezados amigos, prezados irmãos da USP Partenon, irmãos de crença, minha senhora e meus senhores, que pode estar nos ouvindo nesse momento. Bom, no dia de hoje estamos pondo mais uma vez em prática os objetivos, os projetos, aliás, da nossa USP Partenon, e que procura divulgar a doutrina espírita através de pequenos diálogos. E no dia de hoje vamos refletir do mito do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 24. Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire, no item 11. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus Cristo, ao ouvir uma crítica a seu respeito, usou do momento para poder colocar em prática seus ensinamentos. Sendo muito sábio, aproveitava todos os instantes para dizer aos homens a necessidade da reforma do seu ser. E para que esse ensinamento fosse eternizado, era necessário usar essa hora para dizer aos homens de como pôr em prática as leis divinas, pois este foi um dos maiores objetivos do Mestre: ensinar aos homens de como se apropriar da lei de Deus que estão escritas na nossa consciência. Assim o Mestre Jesus Cristo, ouvindo a crítica, se pronunciou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Dessa forma que o apóstolo Mateus nos narra, que está lá no item 11 do capítulo acima citado. Então Mateus diz assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era Mateus, pecador, coletor de impostos, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e com seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Foi nesse momento em que Cristo, ouvindo essa crítica, que deixou a sua máxima, por nós hoje lembrada: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E no item 12 diz mais ainda: Jesus se cercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolo. Verificamos então, quando de suas pregações, Jesus preferia estar com os pobres, com os estropiados, com os miseráveis da vida, porque esses eram mais necessitados de consolo e de esperança. Já aqueles, os bem de vida, os considerados puros pelos fariseus, não se misturavam, visto que esses se achavam-se acima dos humildes e não acompanhavam. Assim, também se dá nos dias de hoje. Os companheiros, os irmãos, as pessoas que procuram as casas espíritas, os templos, as igrejas, são os pobres e os humildes, os depressivos, os necessitados de consolo à procura de esperança. Ao dizer que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos, perguntamos qual a relação que tem de ser pecador e de ser enfermo. De acordo com a filosofia espírita, esses pobres estropiados materialmente é porque seus espíritos são comprometidos com as leis de Deus. Sendo seus espíritos doentes e enfermos, reflete automaticamente no corpo físico e na sua situação social suas deficiências morais e suas máculas. O Mestre usa essa metáfora para que seus ensinamentos ficassem na eternidade. A enfermidade que existe no homem, não só dos pecadores da época, como diziam os fariseus, mas sim, essas são existentes em todos os homens. As enfermidades que ele se referia, o Mestre, são as enfermidades da alma, as enfermidades do espírito. Assim, os doentes de ontem,
como os doentes de hoje, têm as mesmas enfermidades. Não são só o espírito desses pecadores que são enfermos. Aqueles que se consideram superiores, bem de vida, como diziam os fariseus, também são enfermos, pois apesar de seus status sociais, seus espíritos também sentem essas enfermidades. Os dois têm praticamente as mesmas enfermidades morais. E são essas enfermidades morais que Cristo se referiu na época. Então, se ele preferia estar com os pobres, com os pecadores na época, é que eram mais acessíveis aos seus conselhos. Pois aqueles outros, sendo de boa vida, com saúde abundante, sentindo-se soberbos e muitos não aceitam os conselhos dos mais pobres e dos mais humildes, não entendendo que Jesus se referia aos doentes da alma e não aos miseráveis da vida. Dizendo, então, que são os enfermos que precisam de médico, Jesus quis dizer que todos os homens, aqueles viventes neste mundo, independente da situação social ou financeira, são necessitados de médicos. Apenas com detalhe, os mais humildes, os mais sofredores, aceitam com uma facilidade os seus ensinamentos. E assim, esses soberbos que não querem ouvir com mais paciência aquilo que o mestre vem ensinado, não entendem que são doentes também. São espíritos com suas enfermidades, e são a esses que Deus se referia, os enfermos da alma. No entanto, vamos verificar que lá no nosso Evangelho, Kardec também se refere também a uma relação com aqueles que têm a mediunidade. Então sabemos nós aqui, que estudamos a doutrina espírita, que todos somos médiuns. Mas falamos nesse momento especialmente daqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, aqueles que têm essa capacidade de se comunicar com os nossos irmãos encarnados mais facilmente, e que permite que eles entrem em contato com o mundo espiritual. Nesta referência, pergunta-se como uma pessoa de má vida pode possuir tal faculdade. Quando Deus nos criou, simples e ignorante, Ele não tem preferência por nenhum de nós. Concedeu a todos os mesmos direitos e, neste caso, concedeu a nós todos a mesma faculdade. Mas, no entanto, sabemos nós que uns têm mais facilidade, como já foi dito, de se comunicar com o nosso irmão, com o mundo espiritual. Então Ele concedeu a todos, independente de raça, situação social, o homem de bem, o gentil, o ceareiro, o bruto, o imoral, o perverso, a todos Ele concedeu essa faculdade. É como se fosse a mesma faculdade que nós temos de enxergar, de ver, de ouvir. Nós todos temos essa faculdade que chamamos de mediunidade. Agora, o que fizemos dela, isso vai fazer parte do nosso livre-arbítrio. Se nós vamos usar mal ou bem, faz parte da nossa vontade. E o nosso Pai nos deu toda a faculdade para que o homem tomasse conhecimento da vida espiritual, para que depois nós não querêssemos justificar a nossa ignorância, querendo dizer que não sabia o que eu não sei. É por isso que todos têm essa capacidade de poder estar em contato com o mundo espiritual. Uns mais ostensivamente, como falamos, e outros praticamente não sentem nada, mas sempre estamos em contato com o mundo espiritual. Assim, Deus nos concede essa faculdade para que nós possamos ter conhecimento de toda a vida em si, a vida da matéria e a vida dos espíritos. E quem tem essa capacidade de ter as informações através dessa ligação com o mundo invisível, ele tem praticamente o dever, a obrigação de transmitir aos outros daquilo que está vendo, daquilo que está sentindo. Então, aproveitando desse dom, o homem
usa dele de acordo com a sua vontade, como já dissemos, usando seu livre-arbítrio, para fazer atos bons, práticas boas, para o bem de todos. No entanto, se ele fizer o contrário da lei de Deus, da lei do amor, usando só para seus interesses, é lógico que ele vai ter que ser responsabilizado, como disse Jesus Cristo, a cada um segundo as suas obras. Assim, meus amigos, meus irmãos, todos somos médios, independente de querer ou não querer essa faculdade, nós temos ela. E não adianta querer dizer que não. Se ela aparecer em nossas vidas, se ela estiver em nós, nós temos que procurar nos informar de como controlá-la ou de como usá-las da melhor forma possível, para que, fazendo uso dela, nós vamos fazendo parte da nossa evolução espiritual. Assim, para terminar nosso trabalho de hoje, meus amigos, vamos entender que todos somos enfermos espirituais. E para que nós possamos deixar essas enfermidades ao lado, teremos que aceitar com mais facilidade o ensinamento do Mestre, que é o único meio que nós vamos evoluindo, tirando de nós todas essas doenças do espírito que se reflete no corpo físico. E assim deixaremos de precisar de médico, como nosso Mestre Jesus Cristo disse. Não são os enfermos, não são os sãos que precisam de médico, assim os enfermos. Agradecemos, portanto, meus amigos e irmãos, esse instante que a nossa saúde está nos dando e que possamos encontrar outra oportunidade falando dos ensinamentos do Mestre, que nos traz muito consolo e muita paz. Que o nosso Senhor nos abençoe hoje e sempre, que a paz esteja com todos. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.